Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 21. Semana passada nós iniciamos esse capítulo que fala da influência do meio e começamos o item 231. Hoje vamos finalizar essa questão do item 4, onde Kardec pergunta: o acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Quando a reunião é séria, será que os espíritos inferiores poderão estar presentes? Aí responde: eles poderão, sim, porque a resposta é: o acesso será interditado? A resposta é não. Algumas vezes eles ficam, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleia de sábios. Ou seja, eles podem estar presentes desde que autorizados, mas deverão ficar apenas como ouvintes, apenas aproveitando e tentando aprender alguma coisa. Na questão 232, tem uma afirmativa muito interessante. Diz o seguinte: seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Então, não é preciso ser médium para atrair para você os seres do mundo invisível. Eu acho que nós já sabemos disso. Então vamos ver a continuação. O espaço deles está povoado. Temo-lo sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam segundo os atraiamos ou os repelamos. Então, meus irmãos, os seres do mundo invisível, os espíritos desencarnados, eles estão em todos os lugares. Eles estão à nossa volta, em todos os ambientes. Agora, eles só irão intervir e só irão sintonizar conosco se nós permitirmos. Depende dos nossos pensamentos, depende das nossas atitudes. Os espíritos serão atraídos pela nossa sintonia. Se nós estamos numa sintonia do bem, os espíritos bons irão ter conosco. Agora, se nós estamos numa sintonia violenta, numa sintonia desagradável, numa sintonia de revolta, de xingamentos, de brigas, certamente nós iremos atrair espíritos que estão nessa faixa, nessa mentalização de violência, de xingamentos, de grosserias. Então é importantíssimo nós mantermos o melhor ambiente possível em nossa mente e em nosso ambiente. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Então, a faculdade medianímica ela não é para atrair espíritos. A faculdade medianímica é para fazer essa ligação, essa ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Então, mais uma vez, enfatiza essa atração, essa afinidade que é dita dos espíritos que estão à nossa volta. Eles serão afins ou não, dependendo da nossa sintonia, do nosso comportamento.
Consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Infelizmente, nós vivemos num mundo de expiações e provas, onde temos testemunhado diariamente o quão triste é o comportamento humano, o quão é desumano esse comportamento entre os seres, entre os semelhantes. Nós vemos, às vezes, situações de tragédias em que todos deveríamos ser solidários, em que todos deveríamos estar preocupados com o bem-estar do outro. Infelizmente, vemos pessoas que se aproveitam daquela situação difícil para roubar, para tirar proveito da situação. Muitas das vezes, até mesmo entidades responsáveis por recolher donativos, as pessoas responsáveis por essas entidades acabam desviando as doações que deveriam ser levadas às vítimas que precisam desse atendimento. Então, quem é que participa dessa crueldade? Somos nós, seres humanos, habitantes desse planeta, que somos responsáveis por essa aura que cerca o nosso planeta, que não é uma aura agradável. Infelizmente, o nosso planeta está envolto numa névoa ainda densa. Tudo por conta dessas nossas atitudes, desses nossos comportamentos, desses nossos pensamentos, dessas nossas energias que, infelizmente, nós ainda insistimos em manter dentro de cada um de nós. Se tornarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Então, quando a gente fala de afinidade, de sintonia individual, nessa afirmativa, nós vemos o quão importante essa afinidade individual, porque ela vai se somar ao coletivo. Então nós estaremos contribuindo para essa densidade, essa névoa de energia pesada que cerca o nosso globo, que só irá se dissipar o dia que todos nós, cada um de nós, fizer a nossa parte, procurando ajudar o próximo, procurando pensar positivo, procurando entrar em prece quando ver alguém ou algum povo em dificuldade, em tragédia, procurando nos apresentar como voluntários para ajudar, nem que seja para limpar alguma coisa, levar algum mantimento, ou mesmo emitir um pensamento positivo, uma súplica a Deus de misericórdia para com essas pessoas que são afetadas diretamente e com seus familiares e amigos. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Certamente, esses levianos, inconsequentes, aproveitadores. Não serão seguramente os espíritos superiores do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Então a reunião, o meio, é importante porque esse meio, esse ambiente, ele vai permitir a atração de bons espíritos ou
a sua repulsa. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Então ele está falando aqui, num ambiente hostil, num ambiente pesado, se os espíritos superiores querem se comunicar, qual o intérprete, qual o médium, o bom médium que eles poderão utilizar? Dificilmente eles irão encontrar alguém em condições de servir como um bom médium. Nós sabemos, já vimos anteriormente, que dentro da necessidade, os espíritos superiores aproveitam-se do médium que ainda não seja tão bom, dependendo da necessidade da comunicação. Evidentemente, aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem, serão procurados. Se em uma assembleia fútil se chama um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, se vai. Como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Então, os bons espíritos eles poderão até irem a esses locais desagradáveis, mas se não forem se não for de utilidade a presença deles, certamente eles se afastarão. Então, semana que vem, nós continuaremos com esse capítulo e iremos falar sobre a questão 233. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.